Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Você que está em casa, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. E nós acabamos de cantar um refrão de uma canção antiga, que ela fala, vou voar como a águia, né? Existem coisas especiais a respeito da visão da águia, não é isso sobre o que eu vou pregar nessa noite, mas a palavra de Deus nos ensina a ser como águia, e a águia ela tem uma visão além dos outros animais, que vê longe, que vê distante, e Deus nos ensina a ter um olhar de águia. Essa canção fala, eu vou voar como a águia, né? Vou louvar como no primeiro amor. Por que que eu vou voar como águia? Por que que eu vou escalar as montanhas? A canção diz, escalar as montanhas. Que montanhas? As montanhas dos problemas, as montanhas das dificuldades, que se levantam na nossa frente. Fala assim, eu vou andar sobre as águas, não é isso que nós cantamos agora? Você que está em casa, você cantou, vou andar sobre as águas que se levantam, como nesses dias bravas, que nós nem imaginávamos viver. E nós cantamos, vou andar sobre as águas. Por quê? Porque eu vi a glória do Senhor. Eu vi a glória do Senhor. Só é possível escalar as montanhas dos problemas. Só é possível andar sobre as águas quando nós não olhamos o que está à nossa frente. Vocês conhecem a história, e não é isso que eu vou ler, mas vocês lembram de Pedro andando sobre as águas quando ele olhou para Jesus. E o Senhor disse, venha, então ele foi. E ele continuou andando sobre as águas enquanto o olhar dele estava em Jesus. Porque no momento que o olhar dele se voltou para as ondas, se voltou para o fato de que, de repente ele olhou e falou, peraí, eu não ando sobre as águas. Quando ele parou de olhar para o Senhor e olhou para o que estava na frente dos seus olhos humanos e deixou de olhar para Jesus, deixou de olhar com a visão de Jesus, ele começou a afundar. Não é diferente na nossa vida. E nessa noite eu quero falar sobre o nosso foco. Eu quero falar alguns versículos com você que falam a respeito de olhar, que falam a respeito de foco. São muitos, nós podemos lembrar aquele que diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde, diz o salmista, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro veio no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar. E daí ele fala em coisas que Deus fará em favor dele. É claro que o salmista não está falando dos montes esses físicos, né? Claro que quando a gente olha assim, não sei se você tem esse costume, mas quando a gente viaja, quem já não viajou e olhou para os montes assim e não lembrou desse versículo? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Essa palavra, ela não está falando que eu vou olhar para o monte e vai vir dali o meu socorro. Não, essa palavra ela está falando do fato de que para que o meu socorro venha, o meu socorro não vem de baixo. A Bíblia não diz, eu olho para a terra. Eu baixo a minha cabeça e olho para a terra. De onde virá meu socorro? Não, eu diz, eu elevo os meus olhos. Eu olho para cima. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Nada saiu do controle de Deus. Nada saiu do controle de Deus. E eu quero ler então para vocês e diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado com Cristo? Levanta a mão. Aleluia. Então é nós, como diz o outro. É você que está em casa. Juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Ok? Está dizendo, buscai as coisas do alto.
aonde Cristo vive. Olha só, Paulo está falando aos irmãos da igreja de Colossos. Assentado à direita de Deus. E diz outra coisa, pensai nas coisas do alto. Não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta ou escondida juntamente com Cristo em Deus. Amém? Amém? Nós vemos duas palavras, uma que diz, buscai as coisas do alto. E outra que diz, pensai nas coisas do alto. Dois conselhos, Deus está falando. Você busca as coisas, você tem que trabalhar, você tem que se preocupar com a tua vida diária, você vive aqui hoje ainda nessa carne, mas Paulo está falando, você deve buscar as coisas que são do alto. Você não deve deixar de buscar as coisas que são do alto. Aquilo que a ferrugem não corrói. As coisas que não se pode comprar com dinheiro. Ontem a gente assistiu, eu até aconselho para você esse filme muito bom, O Vendedor de Sonhos, que tem na Netflix. Muito, muito legal. Ele é baseado num livro do Augusto Cury. E eu não vou dar spoiler, mas é muito bom. E uma das coisas que é falada é isso, sobre buscar as coisas que não se pode pagar com dinheiro. As coisas que não se pode pagar com dinheiro. E talvez nesse momento você esteja tomando um pouco mais de cuidado com coisas que não se pode pagar com dinheiro. Talvez cuidando um pouco mais da família, talvez cuidando um pouco mais dos relacionamentos familiares, talvez cuidando um pouco mais do casamento, talvez você não valorizava tanto o poder abraçar alguém, mas hoje você valoriza. Talvez as pessoas não valorizavam poder vir à casa de Deus, mas hoje valorizam, ou não. O que é péssimo, porque também, vamos ver agora quando for liberado, né? Porque se uma pessoa pode ir ao supermercado de máscara e ficar a 2 metros de alguém, por que não poderia vir à igreja de máscara? Eu acho que tudo depende da importância que nós damos para estar em algum lugar. Claro, salvo as pessoas com comorbidade. Mas até as com comorbidade, não me venham com desculpa quem tem comorbidade e vai para supermercado sem máscara, anda na rua sem máscara, na farmácia lotada, mas na igreja tem medo de vir com máscara. Tem alguma coisa errada aí. Ou está com medo de medo lá fora, ou medo demais aqui dentro, né? Mas todo mundo deve se cuidar, é claro. Mas o fato é que nós nunca valorizamos tanto certas coisas como estamos valorizando agora. Pelo menos eu. Valorizando algumas coisas tão simples na vida. E, na verdade, hoje até falei para o pastor de uma frase que eu estava pensando, eu acho que era enquanto eu estava tomando banho, eu pensei nessa frase. Que a pessoa só valoriza o céu quando ela conhece o inferno. Metaforicamente falando, porque ninguém aqui conhece o inferno. Tampouco ninguém aqui conhece ainda o céu. Mas quantas vezes nós passamos situações que a gente fala, meu Deus, algumas pessoas podem dizer assim, né? Que inferno! Espero que você não diga isso. Mas eu já vi pessoas falando assim, meu Deus, que inferno, eu estou sem paz, eu estou vivendo uma vida sem paz. E daí a pessoa fala isso. Mas muitas vezes, ela só vai valorizar o céu quando ela conhecer o inferno. Vou dar um exemplo. Você valoriza, eu acredito que a pessoa que tinha uma casa e hoje não tem, talvez ela valorize, hoje ela olhe para trás e diga, como era boa aquela casa que eu tinha. Mas quando tinha, reclamava, né? Quantas vezes nós valorizamos o que tínhamos, só quando nós perdemos?
Quantas vezes a pessoa tem saúde, mas não valoriza a saúde que tem, só valoriza quando a doença vem. Não valoriza a liberdade, só quando é preso. Não valoriza a atenção, só quando não tem mais. Não valoriza uma pessoa que morreu, aliás, que está viva, mas daí depois quando ela morre, valoriza. Por quê? Porque não tem mais. Nós temos essa tendência maligna e que Deus tire isso de nós, que nós possamos valorizar aquilo que nós temos. Muitas vezes reclama da comida que tem na mesa, mas porque não sabe o que é ter só arroz, ou não ter nem arroz para comer, ou quem sabe catar. A gente parece que fala de uma coisa tão distante de nós, mas, por exemplo, a pastora Marilis, quando era pequena, tinha que catar comida no lixo para comer. Estou falando de alguém que vocês conhecem. Então, ter uma mesa, é uma dádiva ter uma mesa com coisas boas para comer, com arrozinho, um arrozinho, feijão e um ovo frito em cima. Que delícia! Né? Mas muitas vezes nós só valorizamos o céu quando nós conhecemos o inferno. Na verdade, as lutas, as tribulações, e daqui a pouco eu vou ler um versículo onde Paulo fala sobre isso, elas, se nós deixarmos, elas nos ensinam a valorizar as coisas. A valorizar as coisas. Tem gente que 2019 foi um ano tão terrível que a pessoa está passando por essa quarentena, tirando de letra, falando, glória a Deus, está melhor do que ano passado. Tem gente que no próximo ano, não vai reclamar e vai dizer assim, glória a Deus por 2021, porque 2021 está sendo um céu perto de 2020, né? Porque a gente valoriza normalmente aquilo que a gente perde. E a gente tem que aprender a ter um coração grato. Grato pelo que tem. Grato pelo que tem. Mas falando sobre as coisas do alto, e nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, olhai, busquem as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? E eu quero dizer uma coisa para você. Nós constantemente, é muito mais fácil a gente olhar para as coisas de baixo do que para as coisas do alto. Muito mais fácil. Porque nós vivemos nesse plano aqui. Nós ainda vivemos nessa carne, nós ainda temos que trabalhar pelo pão de cada dia, nós ainda vivemos num corpo que adoece, nós estamos caminhando a cada dia para a morte, porque cada dia que passa é menos um dia de vida, não é verdade? O fato é que está todo mundo caminhando para o... É declínio. É só declínio, né? Só declínio. Para alguns mais que para outros, né? Quem já está mais prusenta está um pouco mais, como eu, um pouquinho mais para frente. Mas o fato é que a vida ela vai trazendo, se a pessoa deixar, porque tem gente que também não amadurece de jeito nenhum, ela vai te trazendo esse senso de valorização, de valorizar o que é importante. Tanto que, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente já não... Tem coisas que a gente valoriza muito mais do que outras quando valorizava quando era jovem, muito jovem, e pensava que nunca ia morrer, porque quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente vai viver para sempre. Mas o fato é que essa vida ela é um sopro, gente. Essa vida é um sopro, a Bíblia diz. Essa vida aqui, ela é como, a Bíblia diz, como a flor que hoje está viçosa, bonita, mas amanhã secou. Ela parece longa para nós, principalmente para quem tem 20. Quando tem 40 já não parece tão longo assim. Quando está com 60, já não parece tão longo assim. Quando está com 70, então a pessoa já queria estar voltando para trás, com certeza, né? Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa já tem maturidade, ela pensa assim, nossa, como o tempo passou rápido. Porque, na verdade, é o que a Bíblia diz, é como um sopro. Quando você olha para trás, se passaram 10, se passaram 15, se passaram 20 anos, e você não percebeu. Quando você vê os teus filhos cresceram, quando você vê os teus filhos casaram, quando alguns de vocês já viram, vocês já estavam com netos. Não é verdade? Porque a vida é um sopro. Só que eu quero te contar uma boa nova, que você já sabe. Não acaba nisso.
essa vida vai passar, mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. É por isso que o Senhor está falando através de Paulo em Colossenses, olha, busquem as coisas do alto. Por quê? Porque essa vida, ela é breve, muito, muito breve, se compararmos a que nos espera com o Senhor, que é vida eterna. Por isso Paulo fala aos Colossenses, pensem nas coisas do alto, buscar e pensar nas coisas do alto. Mas o que o inimigo das nossas almas quer fazer? Ele quer fazer com que a nossa vida, ela venha gravitar nisso aqui. Naquilo que nós vivemos aqui. Que a gente olhe aqui. Que a gente viva aqui como se a gente não tivesse que prestar conta um dia diante de Deus. Ou como se a vida fosse só isso aqui. Então, me faz lembrar de uma coisa. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos 15 anos de idade, a gente andava sempre a pé para ir para a igreja. Como eu já falei para vocês, naquela época quem tinha um carro eram mais pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. Mas como eu não era uma dessas pessoas, era busão, a pézão e é isso aí. Mas tudo bem, andávamos tranquilamente 4 quilômetros para ir para a igreja, 4 quilômetros para voltar, mais ou menos em média era isso, né? Eu me lembro, ou então busão, às vezes dávamos uma economizadinha no busão também. E eu me lembro que um dia indo para a igreja da casa da minha irmã, indo para a igreja, eu morando na cidade, né, desde sempre, ou quase sempre, um dia indo, naquela época eu era líder dos adolescentes da igreja, e eu ia pregar naquela tarde. E eu me lembro que eu olhei para cima, e de repente eu comecei a admirar a beleza de alguns prédios antigos que tem ali no calçadão de Uruguaiana. De algumas lojas. E eu olhei para cima e eu falei, nossa, dentro de mim eu pensei, nunca tinha reparado nesses prédios. E Deus falou comigo, porque é assim que vocês fazem. Vocês esquecem de olhar para o alto. E enfim, daí Deus me deu uma palavra em relação àquilo. E eu preguei para os adolescentes naquela tarde, uma tarde de sábado, na minha igreja. E então, nós temos esse costume, e sabe por que o inimigo quer que nós olhemos para baixo? Preste bem atenção nisso, eu ouvi essa frase do pastor Subirá, e ele falou o seguinte, quem olha para baixo não é influenciado pelas coisas de cima. E quem olha para cima não é influenciado pelas coisas de baixo. Guarda isso aí, você que está em casa, você que quiser escrever isso aí. Eu escrevi, porque a gente está sempre aprendendo. Então, quem olha para baixo não é influenciado pelas coisas de cima. Quem vive com o olhar focado aqui, nessa terra, nesse tempo, agora, e não olha, não pensa nas coisas do alto, não busca as coisas do alto, vive com os olhos somente aqui, essa pessoa não é influenciada pelas coisas do alto. Por outro lado, quem pensa nas coisas do alto, quem busca as coisas do alto, quem eleva os olhos para os montes, quem faz como Pedro e pela palavra que o Senhor falou e disse, venha, então ele foi, então você consegue andar sobre as águas, quando você olha para o lugar certo. E a Bíblia diz que nós vivemos essa vida, e que essa vida é como uma corrida, e que nós temos que focar o nosso olhar em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você vive olhando para o alto, para as coisas do alto, o reino de Deus vai influenciar você. E quando o reino de Deus te influencia, o desânimo, ele virá por causa das coisas de baixo, dos acontecimentos aqui de baixo. Mas então você vai olhar para o alto e Deus vai te trazer ânimo.
Quando você olha para o alto, quando os teus olhos estão focados para o alto, o desânimo, o medo, a mágoa, o rancor, quando nós focamos para os acontecimentos aqui de baixo e mantemos nossos olhos embaixo, todas essas coisas puxam a nossa vida para baixo. E daí, fé não é algo aqui de baixo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, fé não é você ver de olho aberto. Fé é você ver para onde você está indo, baseado naquele que está te dizendo, olha, vai por aqui, você não está vendo, mas eu estou te dizendo, está lá na frente, então você não está olhando para cá, você está olhando no mundo sobrenatural. E a Bíblia nos ensina que existe um ingrediente sem o qual é impossível agradar a Deus, e esse ingrediente é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, porque a Bíblia diz que é importante, que é necessário que aqueles que confessam Jesus creiam que Ele existe, é galardoador daqueles que o amam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tampouco sem fé nós vamos conseguir andar nesse mundo aqui e andar de cabeça erguida e andar em vitória. Porque a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus, é o quê? É o quê, gente? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Está lá na Bíblia. Você quer olhar para o alto? Leia a Bíblia. Porque lá, a Bíblia é a Constituição de Deus. A Bíblia é o livro que conta das coisas do alto. Para você pensar nas coisas do alto, você precisa ler as coisas do alto. Sabe quando você lê um livro sobre um país onde você ainda não foi, né? Você lê um livro sobre um lugar onde você ainda não foi, mas então você começa a ter o sonho, porque você sabe que aquele lugar existe, e você começa a ler sobre a população daquele lugar, você começa a ler sobre como a natureza daquele lugar é linda, e você começa a sonhar com aquele lugar. Pois eu quero te dizer uma coisa, você não é desse mundo. Você está aqui de passagem. Nós somos peregrinos, repito, nessa terra. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Você entende isso? Enquanto você está aqui, você é brasileiro. Mas eu quero dizer que a tua verdadeira cidadania foi comprada por Jesus naquela cruz. E você é cidadão do reino de Deus. E quando nós somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que olhar para aquele reino para onde nós vamos. Para onde nós vamos. Sabe quando você está morando numa casa que não é sua, mas você está construindo a tua nova casa? Já não tem mais graça arrumar muita coisa daquela casa que é sua. Que não é sua, aliás. Que é alugada. Porque você está construindo a sua. Você limpa, você deixa ajeitadinha, afinal de contas, mas você quer arrumar a sua casa. Pois eu quero dizer que essa casa que nós vivemos hoje não é a nossa morada definitiva. A nossa morada definitiva é a nossa pátria celestial. Amém? A nossa morada definitiva está com Jesus. E enquanto estamos aqui, nós temos que estar orando. Venha a nós o teu reino. Porque quando nós somos cidadãos cujo olhar não está aqui, está no alto, está nas coisas do alto, está na nossa pátria celestial. Quando nós somos esses cidadãos, então nós trazemos o reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele já está aqui. Ele já está aqui nos nossos olhos, não nesses carnais, mas nos espirituais. Ele já está aqui, ó. Pensai nas coisas do alto. Ele já está aqui, esse reino já está aqui. Esse reino já está aqui, esse reino já está aqui. Eu já suspiro, eu já tenho saudade desse reino que eu nunca conheci, mas que é por algo que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, para que eu pertencesse a esse lugar. Eu já sei que eu sou de lá, que eu não sou de cá. Entende? Que Deus nos dê essa visão. Nesses dias,
mais ainda. Nesses dias, mais ainda. Quando você está num buraco, já viu alguém no poço? Ou já viu um filme de alguém no poço? A pessoa está no poço. Se ela não olhar para cima e ela começar a olhar só ao redor, se ela não olhar para cima, ela não vê saída. O inimigo das nossas almas quer que você olhe somente com olhos humanos. O inimigo das nossas almas luta constantemente conosco, dia após dia, comigo, dia após dia, para que eu olhe para as coisas de baixo, para que eu sinta da maneira de um cidadão terreno, para que eu revide como um cidadão terreno faria, para que eu me vingue como um cidadão terreno faria, para que eu desanime e desista como um cidadão terreno faria, mas o meu homem interior, ele é renovado por Cristo. Então eu me lembro que eu não sou daqui, eu sou cidadão do reino dos céus. E um cidadão do reino dos céus, muito embora entristeça, ele vai para o joelho, ele fita o olhar em Jesus e a alegria de Deus vem na vida dele, o ânimo de Deus vem para a vida dele, a força de Deus vem para a vida dele, porque esta fonte não está, por incrível que pareça, essa fonte de água não está embaixo, está em cima, vem do alto. Amém? Vem do alto. E a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Alguém me avisa quando eu tiver aí, 10 minutos, porque senão eu vou indo. 2 Coríntios 4, olha lá o que diz lá, gente. Gente, olha o que diz lá em 2 Coríntios. Presta atenção. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Se você não quer abrir a Bíblia, não abra depois, mas preste bem atenção. Diz assim, Paulo falando aos coríntios. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia em dia. Por que o homem interior se renova dia a dia? Por mais que o de fora corrompa, por mais que o de fora fique doente, por mais que o de fora acorde com dor no corpo, o corpício acorde com dor. Por quê? 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem com esses olhos, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu não precisava falar mais nada. Não consigo ler esse negócio que você está fazendo aí. 10? 10 mais 10? 10 de cada um ou é 10 de um? 10 de um, pelo amor. Vamos lá. Se você só parar hoje e chegar em casa e ler esse versículo, e não só ler, mas faz assim, ó, rumina a palavra. Faz que nem a vaca faz, né? Come o capim, depois volta, não é isso? Volta, dá mais uma mastigada, engole de novo. É nojento, mas ela precisa fazer isso. Rumina a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz quando ela fala que na lei do Senhor, medito de dia e de noite. É parar para pensar, é meditar naquilo. E olha, gente, se você pensar nisso, tem tanta coisa dentro só desse versículo aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, primeiro lugar, quem estava falando isso era Paulo. Paulo estava chamando a tribulação dele de leve e momentânea. Leve, primeiro lugar, de leve não tinha nada. Sabe qual era a leve e momentânea tribulação de Paulo? Era lembrar, por exemplo, de uma situação. Ele e Silas com cadeias nas pernas e nos braços,
tendo sido açoitados, e a Bíblia diz que eles estavam lá, açoitados, cantando louvores a Deus. Ele chama isso de leve. Leve e momentânea. Leve e momentânea. Gente, quando que alguém que tem os olhos nessa terra, quando que alguém que tenha os olhos no que está acontecendo e não em Deus, é capaz de ver uma situação dessa como leve e momentânea? Daí ele diz assim, ó, porque isso produz para nós eterno peso de glória. Ele estava falando, é bom eu passar por isso, porque produz peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem. Mais uma vez, Paulo falando de olhar, de visão, de foco. Aonde você está focando o teu olhar? Mais uma vez, Paulo falando de olhar, não atentando para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, como eu já falei no início, elas são temporais, mas as que se não veem são eternas. Gente, na Bíblia nós vemos homens de Deus, como por exemplo, Estevão, primeiro mártir, né? Diácono, por sinal. Estevão, olha que cena, gente. Ele morreu apedrejado. Mas olha a cena. Ele estava lá, sendo apedrejado, e ele pega e olha para cima, sendo apedrejado. A pessoa normalmente, para ela estar, de repente, prostrada, se protegendo, ou coisa parecida. Mas a Bíblia diz que ele olha para cima e ele vê Jesus. Ele estava sendo apedrejado. Ele olha para cima e vê Jesus assentado, de pé, aliás. De pé ele fala, né? De pé, à direita de Deus Pai. E ele fala isso, que ele estava vendo Jesus de pé à direita de Deus Pai. E ele faz uma oração muito parecida com a de Jesus na cruz, porque ele diz, olha, não coloque na conta deles isso que eles estão fazendo. Gente, não coloca na conta deles isso que eles estão fazendo? E se é nós lá, como diz o pessoal aqui? E se é nós? A gente já ia estar dizendo, Senhor, desce fogo do céu, essa cambada aqui, Jesus, deixa eles tostados, torrados. É porque o Estevão, ele só estava com o corpo ali. O coração dele já estava na eternidade. O coração dele já estava na eternidade. Os pés dele, eu gosto muito dessa frase, os pés dele estavam na terra, mas o coração já estava na eternidade. E nós temos que viver aqui com os pés na terra, trabalhando, lutando, educando nossos filhos, comendo com o suor do nosso rosto, com os pés aqui estudando, se tiver tempo de fazer isso, Jesus não voltar antes também de tudo. Mas, os pés aqui, mas o nosso coração já lá. Já sonhando com lá. Já sabendo de lá. Porque nós sabemos o nosso destino. E é estar com o Senhor. Vocês acham que é possível duas pessoas que estivessem vivendo uma vida olhando para a situação terrena, estar acorrentados, açoitados, sentindo dor, e cantando e salmodiando para Deus, alegre e feliz? Você acha que é natural, é do homem natural, estar sendo apedrejado, morrendo a pedradas? Que deve ser terrível. E está olhando e sorrindo e dizendo, eu vejo Jesus de pé, à direita de Deus Pai. E ainda tendo amor suficiente para pedir misericórdia para aquelas pessoas. Ô, Senhor, nós estamos longe disso, Pai. Eu não sei se acontece isso comigo. O Senhor não vai falar, Senhor, me leva, mas dá uma torrada nesse povo aqui, que eles são mal para caramba, eles merecem. Ah, vocês estão me julgando? Ah, e vocês? Não, porque eu não sei. Entende? Eu não sei. Talvez você até diga, ah, se fizer mal para mim, beleza, tudo bem. Mas não toque nos meus filhos. Também não sei. Entende?
Mas essas coisas só são possíveis para pessoas que já têm o coração na eternidade. Porque daí, se os nossos olhos estiverem focados na eternidade, então nós conseguimos ver não aquilo que está diante dos nossos olhos, mas aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Preparado para nós não só lá na eternidade, mas aquilo que Ele tem preparado aqui também para nós. Porque enquanto estamos aqui, também precisamos de provisão de Deus, de ânimo de Deus, de vitória de Deus, de alegria que vem de Deus, de paz de Deus. E então, nós não olhamos para esse momento. Nós fechamos os olhos e olhamos para Ele. E para acabar, eu quero te dizer o seguinte. Eu anotei algo aqui que eu quero dizer para você, algo que está no meu coração. Preste atenção, o diabo quer te distrair. Muitas coisas aqui nessa terra são só distrações para nos tirar a visão do alto. Então, qualquer lugar, preste atenção, qualquer lugar, relacionamento, posição social, que me tira o olhar do alto, que me faz valorizar as coisas dessa terra e me distancia da vontade de Deus, é distração. Qualquer coisa que me faz viver uma vida me importando mais com a satisfação dos meus desejos egocêntricos do que em agradar a Deus com uma vida de santidade e retidão, valorizando o meu relacionamento com Deus, é distração diabólica. Existem até maldições que vêm disfarçada de bênção. Hoje eu peguei uma pedacinho de uma palavrinha e mostrei para o pastor de alguém falando: 2020 vai ser um ano de acontecer coisas que nunca aconteceram na sua vida. E profetizando, eu falei, verdade, está acontecendo coisa que nunca aconteceu na nossa vida. Às vezes, as coisas de Deus vêm, os presentes ou as coisas de Deus vêm num pacote que nós não queremos. Mas em tudo Deus tem um propósito. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Então, viva aqui, cuidando das distrações, com o teu olhar focado em Deus. Eu quero, se possível, cantar essa canção com os meninos aqui, para você pensar nela. E nessa semana, é uma canção muito antiga da Alda Célia, quem quiser procurar, mas que ela fala um pouco dessa visão. Preste atenção. O inimigo quer te distrair para que você viva hoje olhando para baixo. Mas Deus quer que você olhe para cima. Não se distraia com o olhar embaixo. Olhe para cima. Porque quando você mantém os teus olhos em cima, as coisas daqui de baixo não te influenciam. Quando você olha para as coisas de baixo, as coisas, daí você é influenciado pelas coisas de baixo. E não é isso que nós queremos. Você que está em casa, fecha os teus olhos. Você que está aqui, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. É tempo de quebrar cadeias, restaurar. Somente a Deus adorar. Aleluia, Senhor. Nós pregamos a Tua palavra nessa noite. Aquilo que eu não falei, e mesmo aquilo que falei foram coisas que vieram de Ti. Deus está na Tua palavra. Eu te peço que essa palavra que nessa noite foi pregada a respeito de visão, a respeito de olhar, a respeito de fé, a respeito de foco, Senhor, que essa palavra não venha a ser roubada pelo inimigo quando as pessoas que estão aqui saírem na porta da igreja, ou quando aqueles que estão em casa deitarem e acordarem amanhã de manhã, mas que a Tua palavra, ao contrário, o Senhor faça ela, Senhor, ir profundo nas suas almas, crescer, ramificar, frutificar. Ensina-nos, Espírito Santo, a olhar para as coisas do alto. Nós te pedimos em nome de Jesus.